Amém. Glória a Deus. Amada igreja, tudo bem? Amém. Aleluia. Aí, o pessoal ouviu a voz de vocês lá na internet, né? Você que acompanha a gente pela internet, mais uma vez estamos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor, tá bom? Como a gente tem compartilhado, tá? Você que está pegando pela primeira vez, depois você entra aí no canal, você vai ter as outras pregações, tá bom? Tem aí tá chegando quase um ano aí que nós estamos gravando aqui os cultos, né? A gente tem aqui um culto todos os domingos, a gente se reúne aqui só no domingo às 9 horas da manhã, mas você tem o privilégio de pegar essa pregação qualquer dia, qualquer horário aí através da internet, tá bom? Agora não se acomode só na internet não, tá bom? Vai buscar uma casa de Deus aí, se você não é aqui da região da nossa igreja, você pode ir perto da sua casa, onde tem uma igreja que está pregando o Evangelho de Cristo, e com a sua família buscar conhecer, se relacionar com esse Deus e também com a comunidade do corpo de Cristo, que é a igreja, tá bom? É muito importante congregar. Congregar no corpo de Cristo é um mandamento, tá bom? É uma necessidade da igreja, então a gente precisa fazer isso, tá certo? E a gente hoje está meditando em 1 Crônicas, lá no Velho Testamento, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Então você que está aí, pega uma Bíblia, né? Se você tem um outro aparelho eletrônico aí, um tablet de repente, você pode pegar a Bíblia também digital e aí acompanhar. 1 Crônicas, capítulo 4. Aqui na igreja todo mundo já achou? Amém. Ah, tá faltando gente aí que eu percebi que tá meio fraca aí o amém. Todos acharam? Amém. Ó, mais gente achou, tá vendo? Irmão, eu percebo pela força do amém. 1 Crônicas, capítulo 4, acharam? Olha, ó, mais um achou. Vamos lá. Deixa eu deixar esse celular aí, senão o pessoal pensa que o pastor está no zap, né? Ó, o pastor na hora do culto com o celular na mão. Não, irmãos, não é isso não. Irmãos, vamos lá. Pastor, que trecho que a gente vai ler? Meus irmãos, como aqui no comecinho dele a leitura é um pouquinho chata, porque está falando de genealogia, sabe? Filho de quem, nasceu não sei o quê, vô de quem. Vamos pro versículo que nos norteia hoje a pregação, tá bom? Olha só, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Diz assim, ó. E foi Jabes... Só passar o caminhão, irmãos, espera aí. Pronto, olha só. E foi Jabes, mais o quê? Ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei a luz, que significa nascido em meias dores, né? Porque Jabes, o que ele fez? Invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, 3 pontinhos. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Meus irmãos, olha, vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Olha só. E foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, olha a oração dele, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Olha só. Meus amados, agora presta bastante atenção aqui no pastor, e aí a gente vai pegar esse texto e a gente vai começar a meditar na palavra do Senhor. Primeira coisa, irmãos, esses 2 versículos aí estão nos reportando a respeito de um rapaz, de um homem, né, chamado, o seu nome era Jabes. E Jabes significava gerado em meio a dores. Por isso que a mãe dele deu esse nome. Porque era um tempo difícil, era um tempo de dificuldades, e né, ela teve também muito trabalho no parto, mas também o Estado de Israel, a nação, a situação do país deles era muito difícil. A vida era difícil, a vida era precária, muitas dificuldades, muitas necessidades, a coisa estava terrível naqueles dias. E aí, Jabes, essa mãe então engravidou, né, esse casal, né, teve esse filho nessa época, nesse momento difícil. E aí, irmão, você sabe que naquele tempo era muito comum certas circunstâncias da vida, né, levarem os pais a darem o quê? O nome aos filhos. Quando você pega o próprio José, que viveu no Egito, né, você pode ver que os filhos dele tinham nomes que reportavam ao momento da vida dele. O primeiro se chamou Manassés, né? Deus me fez esquecer de todo o trabalho, todo o sofrimento que eu tive na casa dos meus pais.
Depois veio outro filho chamado Efraim, duplamente frutífero. Ou seja, quando ele já estava empossado, né, no lugar de honra, então veio Efraim. Então você percebe, né, que era muito comum. E no caso de Jabes, irmãos, foi exatamente o que aconteceu. A circunstância da nação e também os problemas que aquela mulher teve durante a gestação fez com que ela desse o nome do filho né, do casal de Jabes, gerado em meio a dores. Só que aí, irmão, é interessante. Muitas vezes nós, na nossa sociedade, nós percebemos que existem coisas que parece que são coincidências ou a gente pode até dizer profético. Uma vez, irmãos, eu conheci uma mulher, né, a minha família, enfim, era colega da família da minha mãe, e o nome dela era Maria das Dores. Irmão, por favor, nada com o nome das pessoas. Nesse caso específico, essa mulher sofria muito com enfermidades, com problemas de saúde. E aí as pessoas até diziam, o nome dela é Maria das Dores, gerando dores. Então, presta atenção nisso. Isso, irmão, não estou dizendo que isso seja para todos, por favor, estou dizendo, esse caso específico, eu estou mostrando para você o porquê na Bíblia a escolha do nome tinha a ver com a situação. Amém? Estão compreendendo isso aqui? Então, irmãos, essa mulher padecia, e as pessoas até diziam, parece que o nome dela era profético, né? Olha o que ela passa, olha o que ela sofre, né? Então, era muito comum, naquele tempo na Bíblia, no passado, as pessoas terem isso. E aqui no Brasil, irmão, não faz muito tempo, nós tínhamos isso também. As pessoas pegavam e atribuíam os nomes dos filhos de acordo com certas circunstâncias. Era muito comum, principalmente, irmãos, no norte e nordeste do nosso país. Isso era muito comum, você atribuir os nomes justamente a isso, a circunstâncias, a momentos, ou por algum motivo no sentido que parecia profético. Né? Às vezes tinha pais que escolhiam o nome dos filhos muito difícil, porque queria que os filhos fossem o quê? Doutores, porque doutor tem nome o quê? Difícil e complicado. Então colocavam uns nomes, irmão, até que o pai e a mãe nem sabia pronunciar, porque achava que era nome de quê? De doutor. Então se eu colocar o nome de doutor no meu filho vai ser o quê? Estão compreendendo isso aqui? Irmão, olha a mentalidade. Irmãos, a gente sabe que isso é puro o quê? Religiosidade. Eu conheci um homem, irmão, que o nome dele era Jesus. Pergunta o que ele tinha de Jesus. Nada. Se eu te falar, irmão, ele tinha muito mais do outro. Que o homem era terrível. Terrível. Mal. O cara era mal. E o nome dele era? Jesus. Estão compreendendo isso aqui? Então, irmãos, se você olhar por certo modo, isso é um aspecto religioso. E tudo é questão de crer ou não. Se você acredita que tal coisa vai acontecer de tal maneira, aquilo vai acontecer. Não por causa do nome, mas por causa do quê? Daquilo que você acredita. Daquilo que você, meu querido, confia, daquilo que você diz que vai ser. Portanto, irmão, a fé, e eu já preguei aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, para não estender mais, mas, irmãos, eu já falei para você que a fé, ela é algo que independe de religião. A fé é algo que independe de Deus. Porque, irmão, acreditar, você pode acreditar o quê? Em qualquer coisa. Irmão, por exemplo, você pode ter uma fé humana e natural, porque você precisa acreditar em quem? Você precisa acreditar em você. No seu potencial, na sua capacitação, você não chega a lugar nenhum. Então esse é um tipo de fé. Quando a gente fala fé em Deus, nós estamos falando de uma fé espiritual, de uma fé, né, em alguém, um divino ser superior, que é Deus, criador de todas as coisas, então eu creio nele. Então quando você pega o aspecto de fé, ele tem muitas coisas. E você pega pessoas, irmão, que não tem nada a ver com Deus, até ateu, mas ele tem uma fé de que ele vai fazer algo e vai acontecer. Que ele vai fazer algo e vai, né, suceder daquela maneira, que ele vai bater numa porta e vai se abrir. Isso é fé. Então, irmão, aquilo que você acredita é aquilo que exerce uma força, que move as coisas à sua volta para conspirarem a seu favor ou contra você. Se você crê que uma situação não tem jeito, o que vai acontecer? Irmão, aquilo não vai ter solução, porque o seu espírito se desarma. Você simplesmente diz, pra quê? Irmão, é como se você dissesse assim, ó, para que eu vou lutar se isso não tem o quê? Jeito. Você acredita tanto que não tem jeito que você não tem força para lutar. Porque, irmão, a fé, o crer, o ter esperança é uma força motriz. Então, irmãos, toma cuidado no que você crê. Porque, irmão, você pode estar crendo, inclusive, que não tem jeito, que não tem solução. E se você acreditar dessa maneira, não terá solução. Amém? Eu já falei para vocês, irmãos, antes de eu começar a falar mais do Jabes, eu sempre me lembro do pai do menino epilético. Irmão, essa passagem do pai do menino epilético, ela é tremenda sobre esse assunto.
Você pode ver que aquele pai, meu querido, o seu filho, desde da mais tenra idade, tinha problema. O que o filho sofria? Ele tinha convulsões, epilepsia, e aí, quando o pai deixava o filho em casa, com a mãe para poder ir trabalhar, tinha hora que dentro de casa o menino, ele tinha epilepsia, ataque, e se jogava no fogareiro, onde se fazia comida, no meio do carvão, no meio da brasa, se queimava. Imagina o desespero daquela mãe. E aí mandava chamar o pai chegava o menino todo queimado. Aí o pai falava assim, tá bom mulher, eu vou levar ele então comigo, porque ele trabalhava de pescador, né? Aí quando levava para a pescaria com ele, o menino se jogava do barco e caía no mar, na água, o pai tinha que pular para tirar da quase se afogava. Você pode ver que está escrito isso no texto. Irmão, olha o desespero desse pai. Só que o tempo vai passando, chegou uma hora que aquele pai, irmão, médico não dava jeito, curandeiro não dava, nada dava jeito. A Bíblia diz que ele chegou a levar até os discípulos de Jesus, e não teve jeito. Chegou uma hora que aquele pai começou a crer que não tinha o quê? Que não tinha mais solução. Irmão, você está vendo que a fé, o crer, ele pode ser positivo ou negativo? Ele começou a acreditar que não tinha jeito para o filho dele, porque afinal de contas, até os discípulos de Jesus não puderam dar jeito, oraram e não teve jeito. É por isso, irmãos, que quando Jesus aparece, ei, que confusão é essa aqui? Ah, Jesus, eu trouxe o meu filho aqui para os teus discípulos aqui curar, eles oraram, invocaram o nome do Senhor, e o meu filho ficou do mesmo jeito, não tem o que fazer, mas eu ainda vou ousar dizer, se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça, porque eu já não acredito mais, já não aguento mais. Irmão, está entendendo o desespero desse pai? Irmão, não é que ele não acreditava em Deus. É que ele olhava para a situação do filho e era tão difícil que ele achava que não tinha o quê? Que não tinha mais jeito. Irmão, talvez você está aqui e você está assim, pastor, eu creio em Deus, pastor, mas tem coisa na minha vida, tem coisa na minha família, pastor. Pastor, que entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. E o pior, tem coisa, pastor, Senhor, que está até pior. Parece que quanto mais o tempo passa, pior fica. Irmão, isso está roubando sua fé. Isso está tirando a sua esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Ainda que todas as circunstâncias, as evidências, as coisas patentes, aquilo que você ouve, tudo esteja conspirando para dizer para você que não tem jeito, não tem saída, você tem que se lembrar que Deus é Deus dos impossíveis. Que, irmão, Deus, Ele faz coisas certas a partir de coisas tortas. Que Deus, Ele pega o homem do pó e faz ele assentar entre príncipes. Que Deus pega o desprezado e faz ele se tornar nobre. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Alguém diz para você, eu não vou te ajudar. Irmão, põe Deus na situação, porque Deus vai dobrar essa pessoa, Ele vai falar, eu estou aqui para te ajudar. Você está entendendo, irmão? Portanto, não deixe que a sua fé se torne uma fé negativa. Sabe, eu não creio mais. Não, eu acredito que não tem jeito, eu acredito que não tem solução. Não, não é essa fé que você tem que ter. Você tem que ter a fé dizendo, Senhor, tudo mostra que não, mas o Senhor é o meu Deus e o Deus de impossíveis. Eu já ouvi dos teus milagres, eu já vi dos teus milagres. Porque, irmão, eu duvido que alguém aqui não tenha visto milagres de Deus. Pastor, eu não vi na minha vida ainda, mas será que você não ouviu um testemunho? Não viu alguém que foi transformado pelo poder de Deus? Pastor, mas só na vida dos outros? Não, Deus quer fazer por você também, mas talvez você está precisando mudar a sua fé. Tirar essa fé negativa e transformar numa fé o quê? Positiva. E dizer, Senhor, para ti não há nada impossível. Lembra, irmão, quando o anjo chegou e disse para Maria, Maria, o Senhor vai usar a sua vida para trazer o Salvador do mundo. Aí o anjo falou assim, dentro de você está sendo gerado um filho. Ela falou assim, que loucura. Me respeita, anjo. Está pensando que eu sou essas mulheres aí da vida fácil? Eu sou virgem ainda, vou casar com José, imagina. Fala baixo aí, porque olha, você fala uma coisa dessa aí, vai queimar meu filme. Como assim? Eu nunca tive relação sexual com homem algum. Como é que eu posso estar grávida? O que o anjo falou para ela, irmão? Lembra? Maria, o que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. E o que de ti vai ser gerado, ele é semente do Espírito Santo.
Você, irmão, olha como isso é tremendo, oh meu Deus. Meu querido, para nós seres humanos, a única forma de nós gerarmos um filho é o quê? Através do homem e da mulher ter relação sexual, o homem depositar, né, o seu sêmen no ventre da mulher para pegar o óvulo e fazer aquele casulo e transformar numa vida. Não é só assim? Ah, pastor, tem inseminação artificial. Tá bom, irmão, mas não é o mesmo processo? Pegar o bichinho lá e colocar lá dentro do casulo? Portanto, é esse o método. Fecundação do óvulo na mulher. Aí vem Deus e fala assim, vocês só podem ir até aí. Esse é o único meio que vocês podem fazer. Mas aquele que está falando contigo, ele faz o que ele quer, como ele quer, do modo que ele quer, e para ele não há nada impossível. Para os homens, irmãos, para o nódulo, tumor desaparecer, tem que radioterapia, quimioterapia, né? E outros tratamentos. E para Deus, ele simplesmente chega e faz o quê? Desaparecer. Amém, meu querido? Para Marta e Maria, meu querido, quando Lázaro ficou doente, quando ele estava doente, essa assim, enquanto ele está vivo, ainda tem o quê? Esperança. Manda chamar Jesus. Fala para ele vir aqui logo. Já que ele anda falando tanto que ama a gente, vamos ver o amor dele agora, né? Ele tem que vir aqui depressa, porque nós estamos desesperados. Aí manda lá chamar. Os judeus vão lá, encontram Jesus lá longe, irmão. Ele chega lá, eles vão lá, tá, Jesus, aquele a quem tu amas, está muito mal, está entre a vida e a morte. O senhor precisa ir correndo lá. Ó Jesus, irmão. Falou. Vão indo. E aí Jesus continua fazendo. Irmão, Jesus nem se moveu do lugar que ele estava. Irmão, parecia que Jesus não estava o quê? Se importando. Irmão, não parece que é um amor fingido, sim ou não? Ele fala que ama, a gente vem aqui com a cara de desesperado, precisa ir agora, urgente, precisa. Já viu a gente assim, irmão, quando a gente está aflito? Ai, Deus, já viu? Irmão, aqueles amigos de Marta e Maria e de Lázaro chegaram assim, mestre, Lázaro está entre a vida e a morte, só precisa ir correndo. Irmão, aquele desespero, e Jesus com aquela calma dele. Vão indo. Acho que os homens falam assim, será que ele entendeu o que a gente falou? Será que ele compreendeu o que a gente falou? Que o homem está entre a vida e a morte? Mas como ele não vai agora, vamos embora. Vamos lá dar recado que nós entregamos o recado. Ó, Marta e Maria, entregamos o recado lá. E ele veio? Não, ficou lá ainda. Irmão, aí Marta e Maria já começa a acender uma fé negativa. Já começa a não acreditar que o amor de Jesus seja tão real ou sincero. Porque afinal de contas ele não se moveu logo. Irmão, quantos de nós estamos questionando isso? Que amor é esse, Deus? Eu clamo desesperado aqui, aflito, e parece que o Senhor nem se move do seu lugar. Eu não vejo nem um sinalzinho de movimento do Senhor. Que amor é esse? A Marta e a Maria começam a questionar. Irmão, e para piorar, Jesus aparece lá quando? Depois de 4 dias que Lázaro tinha sido o quê? Sepultado. Veja, irmão, Jesus não demorou 4 dias do recado para ir lá. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, Lázaro já tinha sepultado há 4 dias. Ou seja, meus amados, prestem atenção nisso aqui. A gente não sabe se Lázaro morreu no mesmo dia que a notícia chegou até Jesus. Talvez ele ficou moribundo uma semana, 10 dias, e só morreu depois. O fato é que Jesus só chegou depois de 4 dias que ele já tinha morrido. Irmão, é por isso que quando Jesus chega lá, com aquela cara dele, de paz, de amor, irmão, quem ele encontra primeiro? Das irmãs de Lázaro, ele encontra a mais brava primeiro. Quem era a mais brava das irmãs? Marta. Irmão, Marta era briguenta. Lembra quando Jesus entrou na casa delas lá para pregar? Entrou na casa delas e a Maria foi sentar no pé? O que ela fez? Barraco.
Jesus, o senhor entra aqui, o senhor não avisa que vem, chega aqui de supetão, a gente fazendo as coisas. E além disso, a minha irmã ainda está aí, encantada com as suas palavras, não está me ajudando aqui nas coisas, eu estou fazendo tudo sozinho. O senhor não se liga não, que isso não é hora de vir na casa dos outros? Irmão, a Marta era assim. Briguenta, irmão. Irmão, quando Jesus vai lá, depois que Lázaro morre, a primeira que ele encontra é a Marta. E a Marta diz o quê? Bonito, hein, Jesus? Se é hora de aparecer? Veio fazer o que aqui agora? Já tem 4 dias que meu irmão está sepultado. Mau trabalho para a gente chamar os amigos foram até lá onde o senhor estava. E o senhor nem sequer mandou uma palavra, mas nem uma palavra dizendo assim, vai em paz, fala, parece que vai ficar tudo bem. Não, irmão, vocês já perceberam que Jesus não mandou nenhuma palavra? Perceberam isso? Jesus nem fez assim, ô servos, vem aqui, eu vou morar aqui, interceder, e vocês levam essa unção para. Foi isso que ele fez? Jesus só falou, vão. Jesus não deu nenhuma palavra, irmão. E ele chega lá depois que o homem já estava sepultado 4 dias. Irmão, é lógico que a Marta, meu querido, com aquela fé já invertida que ela estava, irmão, falou, bonito, olha a cara de pau ainda chegar agora. Depois que o barraco, depois que meu irmão foi para a terra, foi sepultado. Aí Jesus chega, aí Jesus começa a falar. Porque Jesus viu o café delas, tinha o quê? Mudado. Agora elas não achavam mais que Jesus as amava. Agora elas já não acham mais que Jesus se importa com elas. A fé mudou completamente. Irmão, é incrível como as crises têm, meu querido, né? Vamos assim dizer, a capacidade de perverter o nosso o quê? Coração e a nossa fé. Irmão, não deixe que isso aconteça com você. Por mais difícil que seja, por mais que pareça que Jesus não está se portando, não deixe a sua fé se converter numa fé negativa. Não deixe de crer no amor de Deus por você. Não deixe de confiar que Ele está cuidando de você. Por mais difícil que seja, por mais que pareça que Ele não está fazendo nada, por mais que pareça que Ele não está se importando, irmão, se tem uma coisa que eu posso te dizer com toda certeza, é que o coração de Deus queima por amor a você. É uma chama que não se apaga. Olha o que a palavra de Deus diz. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ele fala, pois ainda que uma mãe possa se esquecer dos seus filhos, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Eu vos tenho gravado na palma das minhas. Irmão, todos os dias que Deus estende a sua mão sobre a sua criação, quem Ele vê? Você, meu querido. Porque toda hora que Ele olha para as mãos dele para cuidar dessa criação, quando Ele olha, Ele vê você. Como é que Ele vai te esquecer? Irmão, quem se esquece de quem? Na nossa relação com Deus. Quem é que se esquece? Nós muitas vezes nos esquecemos do Senhor. Nós muitas vezes o abandonamos. Nós que muitas vezes os desprezamos. Trocamos por qualquer paixão e aventura. Mas Deus não se esquece de nós um dia sequer, porque nós estamos gravados na palma da mão dele. Amém, meu querido? E Marta e Maria, meu querido, por causa da dificuldade, converteram a fé em Deus, elas inverteram e começaram a crer que Deus não as amava, que Deus de fato não se importava, porque afinal de contas, ele nem se moveu rapidamente para curar o Lázaro. E a Lázaro agora estava sepultado há 4 dias. Jesus chega para Marta e diz então, Marta, ei, lembra do que eu disse? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, meu querido? Irmão, Jesus mais uma vez está falando daquilo que é impossível para os homens, mas é possível para quem? Para Deus. Irmão, é interessante. Olha o que Jesus faz. Marta, eu não disse? O que Jesus está fazendo, irmão? Trazendo o quê? A memória. Porque, irmão, a gente se esquece do que Deus fala com a gente. Deus não se esquece, mas a gente esquece. A gente deixa cair no esquecimento. A gente deixa para trás. É por isso, irmãos, que quando Jesus fala do Espírito Santo, olha que coisa interessante. O Espírito Santo, meu querido, ele tem algumas ações. E as ações do Espírito Santo são essas. Olha só, o que Jesus disse? Quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. E segundo, ele vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Irmão, o Espírito Santo naquele dia ainda não tinha sido derramado. Jesus estava aqui na terra.
Então o que ele está fazendo? O papel do Espírito Santo. Marta, eu não disse, ou seja, ele está lembrando a ela do que a palavra diz. Irmão, lembra do que as Escrituras dizem. Lembra do que a palavra diz. Você muitas vezes está se baseando na circunstância. Você muitas vezes está deixando seu coração ser levado por aquilo que está aparente, patente diante de você. Pastor, mas o que eu vou fazer? Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, pastor, a realidade. Como é que eu posso, pastor, não me abalar com isso? Irmão, a questão aqui não é se abalar, não é o chorar. A questão aqui é como você está respondendo a isso. É o seu posicionamento diante dessas coisas. Lembra domingo passado nós falamos, irmãos, o Salmo 126, o que ele nos diz? Aquele que leva a preciosa semente da vida, andando ainda aqui, chorando. Vai voltar o quê? Com colheita. Haverá uma resposta. Portanto, irmão, o problema não é você chorar, se angustiar, se afligir com a situação. O problema é que você muitas vezes está deixando a sua fé, irmão, virar de cabeça o quê? Para baixo. Aí você confiava em Deus, agora você já está desconfiado de Deus. Você confiava no poder de Deus, agora você já está achando que não tem jeito. Então, esse é o problema. O problema não é o chorar, o problema não é angustiar. Porque se você perguntar para mim, pastor, o senhor chora por causa de situações da sua vida? Choro. O senhor se aflige? Me aflijo. Mas, irmãos, de uma coisa eu sei. Que nesses 30 anos que eu estou no Evangelho, Deus nunca me desamparou. Por que Ele ia me deixar agora? Por que Ele ia me largar agora? E ao olhar para trás, irmãos, se o que está diante de mim me causa medo, eu vou olhar um pouquinho para trás. Lembra do Salmo 102 ou 103? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, não se esqueça daquilo que Ele já fez. Olha de onde Ele te tirou. Olha o que Ele já operou na sua vida. Aí o que está diante de você hoje está tirando a sua fé, roubando a sua fé, querendo desanimar você, tirar você da presença de Deus. Não deixe a sua alma esquecer do que Deus já fez por você. E a hora, irmão, que você vê o que Deus já fez, sabe o que você vai olhar? Você vai dizer? O Deus que fez é o Deus que sempre faz. E essa luta diante de mim será como aquelas que eu já passei e venci pela graça dEle, pelo nome dEle, em nome de Jesus. Estão compreendendo isso, irmãos? Meus amados, Deus está nos lembrando e querendo que você se lembre de quem é Ele, do que Ele já fez na sua vida, de quantas coisas Ele já te livrou, te guardou. Aqueles dias que você olhou, meu querido, e não tinha de onde tirar o teu sustento, e Deus abriu portas, usou pessoas. Ele fez algo, mas você passou, você venceu. Superou? Pouco ou muito, mas você superou? Não se esqueça disso. Para que você esteja sempre pronto para aquilo que está hoje diante de você, em nome do Senhor Jesus. Porque, irmão, não tem jeito, no mundo tereis. Pastor, o senhor sempre está falando disso. Irmão, porque é preciso lembrar que no mundo nós sempre teremos aflições. Irmão, é o desespero da vida. Você, irmão, o pessoal aí fora não diz, você sai de casa, não sabe se vai o quê? Isso não é aflição de vida? Sim ou não? Você anda inseguro, você anda olhando para todos os lados. Você está com o seu carro, você para no farol, você fica olhando para todo lado. Se você está a pé, olhando para todo lado. Você pega um ônibus, você esconde tudo possível que você puder esconder. Você anda com medo, você anda inseguro. É a aflição da vida, irmão. Para você pôr pão na sua mesa, que luta que é. Que batalha que é. Amém, meus amados? É a aflição da vida. Mas, irmão, você não pode esquecer que tem um Deus cuidando de você. E aqui, irmão, por favor, veja. Você não pode encarar isso apenas como palavras para aliviar seu coração. Não, isso é realidade. Nós não estamos falando, meu querido, de mantra espiritual. Nós não estamos falando aqui de pensamentos positivos. Nós estamos falando de um ser real, vivo e poderoso que está com você. É por isso, irmão, quando você pega o Paulo, o apóstolo Paulo, irmão, ele vai dizer para nós, e lembrar, a gente cita muito isso, mas parece que a gente não vive, né? Se Deus é por nós,
Se Deus é por nós? O que Paulo está dizendo? Quem é que vai se ousar levantar? Não, irmão, ousar se levantar vão. O problema não é o levante. Amém, meu querido? O problema é que eles vão se levantar para o quê? Porque, irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Se Deus é todo poderoso e ninguém pode resistir a Ele, quem está se levantando contra você só se levanta para quê? Okay. Toda luta e batalha que se levanta para cair, para ruir. Ponha isso no seu coração. Irmão, você imagina que Lúcifer reuniu a terça parte dos anjos. Se tinha 1 bilhão, ele pegou lá 300 milhões. 333 milhões. Amém? A terça parte. Irmão, e ele juntou essa terça parte para lutar contra quem? Contra quem? Contra Deus. Para tomar o lugar de Deus. E eu te pergunto, irmão, ele venceu? Ele se levantou e caiu. E esse que se levantou contra Deus e caiu, e está condenado a ficar caído eternamente, é esse que levanta as lutas contra você. Irmão, presta bastante atenção. Diante da glória de Deus, Satanás caiu e está eternamente caído. Quando ele se levanta contra você, situações contra você, usando pessoas ou circunstâncias, presta atenção nisso aqui. Não é que ele está de pé, ele continua caído. Só que lembra que Paulo não, agora o apóstolo Pedro disse para nós, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, ele falou assim, irmão, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando, quem lembra? Bramando como um leão. Veja, não diz que ele é um leão, diz que ele brada, ruge, como se fosse um leão. Irmão, quem é o verdadeiro leão? Jesus Cristo, está escrito na Bíblia, leão da tribo de... Irmão, o leão só existe um. E na natureza o leão é o quê? O rei. Amém, meu querido? E rei não perde sua majestade, irmão. Irmão, presta atenção nisso, que essa simbologia é importante para você entender e manter sua fé em Deus. O diabo, ele ruge como se fosse um leão, mas ele não é leão. Porque só existe um leão, que é Jesus, leão da tribo de Judá. O que a Bíblia, a palavra, está dizendo para nós com isso? Irmão, que tudo isso está se levantando na sua vida, irmão, enfermidades, doenças, problemas, às vezes financeiro, problemas no casamento, irmão, esses dilemas, essas coisas da vida, essas perseguições, é gente que odeia, às vezes odeia, te odeia gratuitamente, porque você é modinha agora no mundo, viu, irmão? Ah, eu não fui com a cara de fulano, eu odeio fulano. Irmão, nunca se relacionou com a pessoa, nunca, mas odeia gratuitamente, já viu isso? De graça. Às vezes odeia porque o outro odeia. Já viu isso também? Hã? A pessoa chega aqui, por exemplo, né? Chega aqui para a Sônia e fala assim, Sônia, deixa eu te falar uma coisa, eu detesto a Luciana, aquela que eu não suporto, ela é assim, 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 assim. Aí, irmão, eu sou amigo da Sônia, certo? Aí a Sônia passa o quê? A odiar a Lu, só porque o amigo dela, o Marcos, não gosta dela. Já viu isso, irmão? Já viu isso? Aí a Lu fala assim, mas eu nunca fiz mal para ela, nunca. Por que ela me odeia? Tem gente que odeia de tabela. Tem gente que odeia de graça e tem gente que odeia de tabela. Estão compreendendo isso, irmão? Irmão, isso é diabo. Isso é demônio. Isso é Satanás. Porque Deus é amor, misericórdia e compaixão. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Isso é Deus. O diabo é ódio, separação, divisão. Por isso que Jesus disse, irmão, que uma casa dividida não permanece. Porque divisão é de quem? É de quem? Cristo é unidade, irmãos. A Bíblia diz que Cristo em sua carne desfez a inimizade, de ambos os povos fez um. Olha Deus, Deus é unidade. Irmão, por que a igreja se enfraquece? Por que a igreja cristã se enfraquece? Porque ela o quê? Ela se divide.
É uma igreja que não se dá com a outra, é uma lutando contra a outra. Vocês lembram esses tempos atrás aqui? Teve uma igreja que veio aqui, irmão. Os irmãos aqui, ó, na frente aqui, colocar som, aquela coisa. Irmão, não, só passa carro. Aí vieram evangelizar aqui. Quem eles vieram evangelizar aqui, irmão? Os irmãos aqui da igreja. A pessoa, irmão, pega o grupo de evangelho, põe na porta da igreja para chamar membro de outras. É que eu não fui lá, né? A Dani que foi lá, vocês lembram da situação, né? Senão eu ia lá e falava para fulano, deixa eu te passar um endereço. Ó, pega aqui, tal, Parque Industrial. Vai ali na favela ali. Vai lá na praça que está um monte de gente caída lá sem Jesus. Amém, meu querido? Porque essas pessoas, irmão, vêm para fazer o quê? Fazer o quê? Dividir. Confundir. E isso enfraquece o evangelho, irmãos. Isso enfraquece a igreja. Estão compreendendo isso? Portanto, irmãos, já que eu estou falando de divisão, não deixe a fé ser dividida no seu coração. Fé negativa, fé positiva. Não permita que isso aconteça. Porque Deus não está na divisão. Deus está na unidade. Unidade. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmão, no livro de Jó. Une-te, pois, a Deus e tende paz, e assim lhe sobrevirá o bem. Irmão, não esteja separado de Deus. Se una ao Senhor. Se agarre nele com toda a sua força. Se agarre em Deus. Se una a Ele. Irmão, funde-se com Ele. Ou para usar a conjugação verbal comum, funda-se ao Senhor. E assim te sobrevirá o bem. Amém, meu querido? Será que você está fundido, unido a Deus, ou você está separado de Deus? Ah, pastor, se eu estou aqui na igreja é porque eu estou unido. Irmão, não. Há um povo que me honra com uns, mas o coração está distante. Porque, irmão, não é o que você diz, é o que você faz. Aí você diz que está unido a Deus, mas no dia a dia, irmão, o seu comportamento, suas ações e o seu falar demonstram que você não está ligado com Deus. Você quer ver? Vou dar um exemplo, irmão, bobo, mas muito comum. Você veio na igreja, o pastor pregou, tal. Não, tem que ter uma fé, aquela fé em Deus. Amém. Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está repreendido força do Satanás. Esse espírito, eu e a minha casa viveremos paz. Aleluia. Senhor, abençoa minha casa, eu profetizo. Irmão, aquela oração que, olha, dá para publicar na internet. Beleza, acabou o culto, irmão, aquela coisa, café ali com os irmãos, vai para casa. Aí chega em casa, irmão, o Totó já cagou no quintal. Quintal que você deixou limpinho. Irmão, primeira vítima da raiva, quem? Quem? O cachorro Totó, irmão. Cadê aquele desgraçado? Aí começa, irmão. Irmão, já começa o Totó. E o cachorro, irmão, vem todo animadinho, né? Com o rabinho dele, tal, irmão, você já chega descarregando. Porque você viu o produto dele lá. Aí, irmã. Aí a minha irmã. O marido que estava em casa vem. O que foi, bem? O que foi? O que você não viu o cachorro? Por que você não levou o cachorro? Aí, pô, irmão, segunda vítima. O marido. Aí você já espragueja o marido, irmão, olha, até a quinta geração. Não faz nada, tá vendo? O homem não faz nada. Não é assim, irmão? As irmãs aqui, ó. As irmãs, olha o ânimo das irmãs. O homem não faz nada mesmo, tá vendo? Mas nem olhar. Uma simples coisa e não faz. Irmão, mulherada. O marido agora é o controlador do intestino do cachorro agora. Aí a mulher entra dentro de casa, o filho tá o quê muitas vezes? Fone de ouvido? Ou é música? Ou videogame? E você aí, pum, tapa na cadeira, aquela coisa, o fone já voa longe. E você que não viu o cachorro, porque você não levou o cachorro? É na hora de querer o cachorro, mãe, quero um cachorrinho. E na hora da sujeira é a mãe. Aí, irmão, olha. Tá entendendo isso aqui? Irmão, 10 minutos depois da oração. Irmão, estão compreendendo isso? Portanto, não é o que você diz, é o que você faz.
É o que você faz. Irmão, o cachorro tem culpa, coitado? Apertou o intestininho dele, ele vai mesmo, irmão. Ele tem que se aliviar, coitado. Oxi! Irmão, ó, eu não estou podendo com sujeira de bicho, o que eu faço? Eu não tenho bicho, irmão. Não estou podendo cuidar. Abafa o caso. Abafa o caso, amor. O cara tá falando que tem sujeira, outros bichos vêm aqui fazer sujeira, né? Entendeu? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, então, toma cuidado com o que você faz. Eu estou te dando um exemplo bem simples, mas que é muito o quê? Comum. Irmão, olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. A ira do homem não deixa a natureza de Deus operar. O que isso quer dizer? O Espírito Santo que está em você, ele quer te conduzir na situação. Mas você deixa a raiva, a ira ser tão grande, que ele é obrigado o quê? Ficar quietinho e você age na força do quê? Da cara, que você está sentindo. Aí você despeja tudo. Porque a sua ira, a sua raiva não está deixando o Espírito Santo te conduzir. Aí, irmão, é sempre aquela história. Deixa. Eu já sei como que é, tá? Ó, tem gente aí falando assim. Pastor, é fácil falar. Pastor, mas quem não se irrita? Irmão, eu sei que irrita. O problema, lembra que a gente está falando? Não é o sentir. O problema é a resposta. Amém, meu querido? Olha o que a Bíblia diz. Deus se ira a todos os... Irmão, se Deus fosse agir na ira todos os dias, nós estaríamos aqui, irmão? Esse mundo ainda existiria? E ele se ira todos os dias. Mas como ele age? A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor, Lamentações capítulo 3, 25 e 26, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia, e elas são a causa de nós não sermos o quê? Porque ele podia, irmão, levantou de manhã, ele fez o balanço, nós fizemos tudo errado de novo, ele poderia levantar sem misericórdia e acabou, ó. Irmão, acabou nós. É assim que Deus age? Aí, irmão, mais uma vez, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que nós temos que imitar quem? Quem? Pastor, eu vou imitar minha mãe, que era uma baiana porreta, pastor. Com ela não tinha... Pastor, qualquer cavaco estava na orelha, pastor. A Bíblia não manda você imitar sua mãe. Seu pai. A Bíblia manda você imitar quem? A Deus, como filhos amados. A Cristo, como exemplo de filho perfeito. Só que a igreja hoje, irmão, quer imitar quem? O outro ser humano. Eu fui criado assim eu vou criar os meus filhos, assim eu vou cuidar. Minha mãe tratava meu pai assim que eu vou tratar, meu pai tratava minha mulher assim que eu vou tratar. Irmão, ei. Em Cristo agora você tem outra bússola. Em Cristo agora você tem um outro orientador, Espírito Santo. Palavra de Deus, vontade de Deus. Marido, honra a tua mulher. Ame e honre a tua mulher. Esposa, dá honra ao teu marido. Com a honra que ele merece. Pais, não aborreçam seus filhos sem causa. Irmão, tem pai e tem mãe que é muito implicante por qualquer coisa. Esquece que os filhos estão no processo de quê? No processo de aprendizado, de amadurecimento. E às vezes tem pai e mãe, irmão, que quer exigir de criança comportamento como se já fosse o quê? Adulto e maduro. Irmão, quanto o pai, quanto a mãe. Você, do tamanho da Esther, assim, assim, ó, da Chloe. Você já devia... Você tem que sentar assim, você tem que pegar o garfo da direita, da esquerda, aquela coisa toda, o copo d'água. A gente assistiu um filme, irmão, que era assim. A menina, irmão, estava sendo criada na realeza para ser... Irmão, as coisas, colocar o jeito de andar, tudo. Irmão, tudo. Porque a mãe queria que ela casasse com um filho, arrumasse um homem rico. E para arrumar alguém rico, ela tinha que se comportar como? E ela não podia ter liberdade. Tem como isso aqui? Irmão, tem pai e tem mãe que sufoca filho. Sufoca filho. Amém, meu querido?
Tem um comercial, meu querido, muito bonito que eu lembro. Olha como eu sou antigo, irmão. Comercial do Gelol. Não basta ser pai. Tem que participar. Então, o que é o participar? É acompanhar, orientar, corrigir quando necessário, mas a correção não quer dizer, irmão, pancadaria, violência, agressividade. Amém, meu querido? A gente tem que vigiar. Portanto, irmãos, muitas vezes nós estamos permitindo que a nossa carne, o nosso natural, ele destrua tudo aquilo que nós estamos plantando no mundo o quê? Espiritual diante de Deus e na nossa luta contra o inimigo. Aí, irmão, você percebe, porque aí muitos cristãos, guarda isso aqui que eu vou falar para você. É por isso que muitos cristãos falam assim, pastor, mas eu estou indo na igreja. Aí, irmão, aqui no nosso caso, pastor, eu estou fazendo campanha. Pastor, eu fiz lá, o pastor fez a campanha lá, 12 semanas. Pastor, eu fiz as 12 semanas, pastor. Eu peguei lá a Rosinha, eu peguei, irmão, começa com as coisas. Enfim, você já sabe o que eu penso disso, mas enfim. Deixa eu parar que senão começa a dar asco aqui, irmão. Pastor, mas eu fiz a campanha, eu fiz isso, pastor, eu subi monte, desci monte, acendi vela, apaguei vela. Tá, você foi no culto, você pegou a rosa, você fez todo aquele ritual, você pegou, sei lá, outro patulaco que deram, contou bolinha, descontou bolinha. A pergunta é, depois que você contou bolinha, descontou bolinha, depois que você acendeu vela e apagou vela, no intervalo desse seu ato religioso, o que você fez? O que você falou? O que você produziu? Lembra que eu falei para você? Ó o plantar. Arado, né? Sim ou não? O arado vai onde? Na frente? Não, irmão. Onde que vai o arado? Peguei os 6, hein? O arado vai onde? Por que o arado vai atrás? Porque senão o arado passa abrindo o suco na terra e eu com o meu pezão fecho o suco da terra, endureço a terra de novo. Sim ou não? Vou compactar a terra de novo. Então, o arado a gente puxa. Você nunca ouviu a expressão, não se coloca a carroça? Irmão, não se coloca o arado na frente dos bois. O arado é atrás. Senão o boi vai endurecer a terra de novo. Então, o boi vem, o arado atrás. Depois o semeador, o que ele faz? O arado deixou um trilho, ele vem do lado. E faz o quê? Ele está pisando? Ele lança lá e deixa lá. O que o semeador vai fazer? No outro dia ele vai o quê? Quando ele planta, ele rega. No outro dia, vai regando. Mas sem o quê? Sem pisar sobre a semente, sobre a terra. Ele não pisa. Ele não pisoteia. Porque ele sabe que se ele pisar, vai acontecer o quê, irmão? Ele vai macetar a terra, aprisionar a planta. A planta não vai ter terra fofa para ela o quê? Sair, germinar. Irmão, e se a planta não germina? Se a semente não germina, não tem planta. Se a planta não existe, ela não cresce. Se não cresce, não frutifica. E se não tem fruto, você não tem colheita. Está entendendo isso aqui? Irmão, o que é pisotear? É você vir à igreja, ouvir uma palavra abençoada, aí o pastor ensinar você a orar, e aí você aprende a orar, e você se reúne aqui com os irmãos, e você libera a palavra, e profetiza a palavra, e você ouve tanta coisa maravilhosa, você libera tanta coisa maravilhosa. Mas, no dia a dia, você está entrando no campo da sua vida e pisando o campo aonde você lançou as sementes. De que maneira? Espraguejando, amaldiçoando, meu querido, né? Crendo que não tem jeito, que não tem solução, que Deus não te ama, que Deus está demorando, que Deus não sei o quê. Ou seja, tudo isso é um pisotear do campo que você semeou. Você não vai colher frutos. E é por isso que tem muito crente frustrado. A maioria dos crentes hoje, irmão, frustrado. Fui para a igreja e não adiantou? Fui para a igreja e não adiantou? Nada. Fiz campanha e não adiantou? Nada. Ouvi o pastor falar, e o pastor Marcos prega 1 hora, todo domingo era 1 hora de pregação. Quanto que eu aguentei? E na minha vida? A culpa é de quem? De quem? A pessoa diz que a culpa é de quem?
do pastor, o que mais? Da igreja, dos irmãos e até de Deus. A culpa só não é de quem? Do destrambelhado, do que não vigia, do que troca Jesus por qualquer paixão aí fora, qualquer aventura, qualquer moedinha que Satanás mostra para ele, basta reluzir um pouquinho que ele já vende Jesus. Fidelidade dele a Cristo já acaba. Amém, meu querido? Ama o mundo, o prazer do mundo mais do que a Deus. Aí depois, mano, não está adiantando ir para a igreja. Mas lógico que não vai adiantar. Porque você honra com os lábios e o coração, a prática de vida está o quê? Distante. Irmão, melhora o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa. Melhora o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais. Começa a vigiar, porque talvez você está plantando coisa que não devia. Você está pisando as sementes. Você está orando, você está buscando, mas você mesmo está pisando as sementes. Você mesmo está estragando o campo da sua vida. Amém, meus amados? Domingo passado nós falamos uma coisa, irmãos, e aqui eu não quero colocar isso como um fato, porque não foi Deus quem disse, mas é uma coisa que eu posso observar na palavra de Deus. A vida vai retribuir aquilo que é o quê? Que eu invisto nela. Irmão, o chão, para produzir, só vai produzir se eu o quê? Cuidar da terra, verificar a terra, cuidar dela e plantar. Amém, meu querido? Aí a terra vai produzir. Sem isso, irmão, a terra não produz. Amém, meu querido? Ela não produz. Portanto, irmão, às vezes você é uma pessoa que você está buscando a Deus, mas você não está vigiando no dia a dia. Irmão, olha, eu tenho falado para vocês, e às vezes, eu toco no assunto de faculdade, ambiente de faculdade, porque você sabe como que é faculdade hoje, né? Aliás, qualquer ambiente educacional, você sabe como que é, né? E faculdade ainda mais. Meu querido, a gente tem que vigiar muito. Eu estava falando para o meu filho, né? Falei assim, ó, filho, uma vez na minha vida só, que eu fui sentar no fundo. Foi quando eu fui para a quinta série. Irmão, a história da quinta série é brava, sim ou não? Todo mundo está lembrando da quinta série, né? Irmão, eu sentava sempre na frente, aí na quinta série inventei de sentar no fundo. Irmão, foi a série onde eu mais me lasquei. Me perdoe o me lasquei, mas foi. Irmão, foi a série onde, pela primeira vez na minha vida, primeira e única vez, eu tive uma nota vermelha. E por quê? Porque eu fiz prova errada? Não. Porque eu abestalhado aqui, contaminado pelo fundão. Mas é lógico que foi decisão minha. Achei de pegar uma roseira lá da escola. Aquela roseira velha com, irmão, um espinho que parecia um dente de tubarão. Arranquei da roseira, peguei um chiclete, coloquei na cadeira da minha amiga. E tadinha, voltou, meu, do recreio, aquela coisa toda, e ela, né, meu, foi sentar. Na hora que ela sentou, mas lá, pulou. Aí todo mundo deu risada, todo mundo que sabia e tal, e o bestalhado aqui, aquela coisa, tal. Quem foi? Aí o professor Roberto, irmão, me lembro, ó como isso marcou, o professor Roberto de História. Ele chegou assim, irmão, pôs o livro dele assim na mesa assim, aí esperou ela se acalmar, todo mundo se acalmar, todo mundo sentado. Aí todo mundo sentou. Quem fez isso? Não aparecia ninguém, sim ou não? E o professor, segunda vez, quem fez isso? Irmão, na terceira ele não perguntou, ele falou assim, olha, deixa eu avisar para vocês aqui, já que não vai aparecer ninguém, ele falou assim, ó, tá todo mundo com nota vermelha. Naquele tempo era por letra, sabe? Tá todo mundo com E. Uma hora que falou, tá todo mundo com E, foi ele, irmão, professor, foi ele. Irmão, a minha gangue foi a primeira o quê? Apontar o dedo. Quem levou o E, irmão? Eu. O professor falou, ó, você está de recuperação direto. Irmão, primeira e única vez que eu tirei uma nota vermelha na minha vida. Por burrice? Por não entender disciplina? Matéria? Não. Por falta de disciplina. Irmão, quando a gangue me entregou, a primeira coisa, eu falei, beleza. Irmão, voltei para o meu lugar, fui sentar de novo aonde? Na frente.
como eu sempre sentei. Sabe por quê, irmão? No fundão é um lugar onde as pessoas estão o quê? Estão o quê? Dispersando, conversando de outros assuntos que não tem nada a ver com a aula. Pode ver, você que já foi faculdade, escola, você pode ver que é assim, fundão, irmão, o fundão é famoso. Já viu o fundão de ônibus? Irmão, todo fundão é terrível. Fundão de ônibus é a mesma coisa. É onde sai as fofocas, sim ou não? Onde põe a novela em dia, não é assim? Irmão, vocês nunca pegaram ônibus, não? Fundão, irmão. Fundão de sala de aula, tudo. Irmão, fundão da igreja. Você acha que o fundão da igreja escapa? Aqui escapa, né, irmão? Porque aqui não tem fundão, né? O pastor tirou o fundão. Colocou vocês mais perto aqui. E a Dani tá ali. O fundão é da Dani das crianças ali, ó. Irmão, por que eu tô falando isso assim? Não é para ser cômico. É para mostrar para você, irmão, que às vezes escolhas erradas, ações erradas, vão te dar uma consequência desastrosa. Você não vai colher coisa boa. Eu sempre fui um bom aluno. Por que eu fui me misturar com quem não queria nada? Com nada. Irmão, é as coisas. Você escolhe mais amizades, mais companhias. Você acha que você vai colher o quê? O que você acha que você vai colher? A mocinha quer casar, irmão, quer namorar. Aí, irmão, pega lá o galinhão da escola. O galinhão, que pega todo. O gavião, né? O gavião, né? Porque é outro. O gavião da escola que anda pegando todas. O que você vai querer, minha filha? O que você quer da vida? Ai, pastor, eu vim aqui para o senhor orar, para repreender o Satanás, porque pastor, ele me traiu. Irmão, eu vou orar por você nada. Só se for para você tomar juízo. Não tem oração para chifre, irmão. Me perdoe, não estou querendo, irmão, não estou querendo fazer piada, não. Você pega uma pessoa, irmão, que não tem compromisso com nada. Você quer colher o que na vida? Pessoa que não sabe, irmão, valorizar o que está com ele. Irmão, aí você quer se enrolar com alguém desse jeito? Você quer colher o quê? Aí depois o que o pastor... Aí Jesus tem que dar jeito depois, irmão. Lembra, nós aprendemos esses dias. Aquilo que você entorta, quem é que tem que consertar? É você. Ai, Deus, eu escolhi errado. Ajeita para mim. Deus... Conserta aí. E eu te dei base bíblica, para você não achar que é... Irmão, porque hoje, os pregadores hoje é o quê? Ai, Jesus conserta tudo para você, Sônia. Fica tranquila, pode dar cabeçada na vida à vontade, viu, Sônia? Viu, Paulinho? Viu, Lu? Pode dar cabeçada à vontade, que Jesus endireita tudo. Fica esperando, né, Maria Dias? Espera Jesus endireitar. Abraão e Sara entortaram a casa dele, sim ou não? Quem teve que consertar? Os dois. Sabe por quê, irmão? Porque escolhas erradas, decisões erradas, ações erradas não dão boa colheita. Irmão, não deixe de crer em Deus. Não perca a sua fé. Porque se você perder, não vai dar bom resultado. Irmão, não desconfie do amor de Deus. Deus te ama de uma maneira profunda e real, verdadeira. Ele te ama. Satanás está usando as lutas, a pressão, as aflições da vida para fazer você como Marta e Maria. Não, ele não nos ama tanto assim, porque afinal de contas, olha o que ele deixou acontecer, olha o que ele permitiu acontecer. Não, irmão, permissões na vida, como a gente falou na abertura do culto. Às vezes Deus tem que permitir algo ruim acontecer, um deserto se levantar, porque nós estamos muito o quê? Distantes de Deus. Aí é nessa hora que a gente se arrebenta, que a gente se volta para Deus. Às vezes, irmão, que Deus permite que lutas venham, também, irmão, para a gente pôr em prática aquilo que temos aprendido, o quê? Com Ele. Lembra o que a gente falou para você? A gente já falou aqui? Irmão, se você fala assim, Deus, me dê paciência, o que Deus vai te dar? Permitir que venha na sua vida? O quê? Luta, sim ou não? Gente para encher o saco. E por quê? Porque você só vai saber se você ficou paciente, se tiver quem te enche o quê? A paciência. Irmão, como é que você vai aprender se você tem fé, se não existirem desafios? Como é que você vai saber se você é capaz se os desafios não vierem? Já viu isso? Irmão, até na vida profissional é assim, sim ou não? Você se forma lá na faculdade, aí no trabalho o que vai acontecer? Vão te dar lá um livro já com todas as respostas, o livro do professor, vão? O que você vai ter que fazer? Vão testar se você agora é capaz de lidar com as situações reais do trabalho, da profissão. Estão compreendendo isso aqui, irmão?
É por isso que as lutas vêm na vida. Irmão, Jesus tem te ensinado a palavra. Ele tem te dado o Espírito Santo. Ele tem te orientado. Ele tem sido com você. A prova está vindo? Tira de letra em nome de Jesus. Você é capaz de responder esse provão em nome do Senhor. E tirar um 10. E Satanás, mais uma vez, olha a rima, estará debaixo dos teus pés. Porque aquele que está contigo é maior do que todas as coisas em nome de Jesus. Compreenderam isso? Irmãos, eu queria falar do Jabes. Mas Deus não deixou eu falar do Jabes. Se Deus permitir, semana que vem eu falo do Jabes. Porque aqui, irmão, é o Espírito Santo que manda. Se ele mandou dizer isso, ele sabe o porquê. Porque ele sabe o que você está passando. E talvez, irmão, tenham pessoas aqui que a fé tinha mudado. Você era tão crente em Deus e a sua fé desmoronou por causa das circunstâncias. E Deus sabe o que Ele está te dizendo nessa manhã. Ele está dizendo para você, eu te amo, estou contigo, não desconfie do meu amor. Às vezes eu demoro, aos seus olhos. Mas tudo já está no plano e no meu controle. Amém, meu querido? Porque, irmão, infelizmente o nosso relógio não bate com o relógio de Deus. Amém? O Cronos e o Kairos não batem. O Kairos, que é o tempo de Deus, é diferente do nosso Cronos. Nosso Cronos é pragmático. O de Deus, ele bate... Irmão, o segundo de Deus pode durar um mês. Um segundo. E o nosso? Tuc, 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 tuc. Já viu isso? É pragmático, tem que ser tudo daquele jeitinho. O de Deus não, irmão. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia, como 1000 anos. Portanto, irmão, ajuste o teu coração com o Kairos de Deus. Né? Eu não vou citar nome aqui, mas é como as irmãs disseram para mim, né? Da bênção, né? Que liberou, não é isso? Hã? Lembra, Luciano? Eu já estou falando o nome, né? Hã? Pastor, no momento certo vai acontecer, não é isso? E não aconteceu? Porque Deus estava preparando o quê? Todas as coisas. O lugar, as pessoas, não é isso? Mas o coraçãozinho de mãe e de pai queria o quê? O quanto? O quanto antes. Amém? Porque é para um filho, é para uma filha. A gente quer o quanto antes. Mas Deus está preparando todas as coisas. E preparou. E agora essa semana, graças a Deus. Está ali, ó, dando glória a Deus. Por quê? Porque Deus preparou. Tudo certinho. No melhor lugar, melhor equipe, melhor condição. Né? O mesmo que Deus preparou para o Adriano. Eu sei que o pessoal da internet está falando, mas o que o pastor está falando? Eu estou falando de coisa aqui, agora nossa aqui, pública nossa aqui, que o pessoal não tem, né? Coisas que Deus preparou na vida dos irmãos. O tempo e o modo pertence a quem? A Deus, irmão. Confia nele em nome de Jesus, irmãos. Eu sei que a nossa ansiedade ela é terrível, mas deixa a natureza de Deus operar. Deixa o Espírito Santo operar em nome do Senhor. Irmão, e comece em nome de Jesus a mudar de atitude em relação às coisas da sua vida em nome do Senhor. Para de falar besteira, o que não deve, irmão, de espraguejar, de liberar palavras de maldição. Para com isso em nome de Jesus. Não pisa o campo que você está plantando através da oração, da consagração a Deus. Não pisa nesse campo, meu querido, né? Não destroça sementes em nome de Jesus. Quando você planta, a única coisa que você faz é cuidar, e cuidar é zelo. É fazer da melhor maneira possível. Então você está plantando na sua família, palavra de esperança, palavra de fé. Irmão, zelo pela sua família em nome de Jesus. Zelo, zelo. Ama teus filhos. Pastor, mas meus filhos estão me dando trabalho. Ame os seus filhos. São seus filhos. São seus filhos. Ame teu marido, ame tua esposa. É com quem você decidiu dividir a vida. Com defeitos e virtudes. Assim como você também tem. Porque um dos grandes problemas é a gente achar que só o outro tem defeito. Já viu isso? Irmão, nós somos tão terríveis na nossa natureza que nós só achamos defeito nos outros. A gente não acha defeito em ninguém. Ah, irmão, tá, é um bom presente para dar para o marido e para a esposa. Espelho. Amém, meu querido? Quando o marido e a esposa chegam, você é isso, você é aquilo. Fala assim para ele assim, espera um pouquinho. Aí você vai lá e pega um espelho. Aí ele não vai entender. Você fala, o que é isso aí? É para ver se você se enxerga um pouquinho. Amém, meu querido?
Porque, irmão, o defeito é sempre dos outros, nunca nosso. Irmão, vamos zelar em nome do Senhor Jesus. Amém? Os defeitos, ajude, se possível, a melhorar. E as virtudes? Faça o quê? Faça o quê? Exalte, reconheça. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, rapidinho. Estou terminando a pregação já, tá? Quantos de nós aqui, irmão, no nosso casamento, a gente reconhece uma virtude do nosso cônjuge e a gente exalta para ele em alta voz? Ou seja, quando eu digo em alta voz, não é gritar, ou seja, dizer para ele. Quantas irmãs aqui casadas já viram uma virtude do marido e falaram assim: marido, eu gosto tanto quando você faz isso aqui, olha, é tão legal, é tão bom isso aqui, parabéns. Quantos já fizeram isso? Quantos maridos já fizeram isso pelas esposas? Irmão, tem gente que além de não exaltar as virtudes, ainda humilha nos defeitos ou nas dificuldades. Amém? Esse dia a Dani falou para mim: Marcos, vem aqui ver se o molho do... Tá bom, o molho de tomate que a gente faz. Porque ela gosta do molho que eu faço. E eu faço molho, irmão, sabe? Eu não compro molho químico, né? Eu gosto de picar o tomate, aquela coisa toda, fazer como manda o figurino. Para reduzir, aquela coisa toda, ela gosta, eles gostam lá em casa. E ela foi fazer também. Amém? E ela está melhorando cada vez mais a questão do molho, tá? Outras coisas que ela tira de letra. Aí uma vez ela pôs cebola demais, tem cebola demais, aí ficou aquela coisa toda, aí faz isso. Irmão, ajuda. Dessa última vez que ela fez, já está bem mais próximo daquilo que eu faço, aquela coisa toda. Eu vou reconhecendo que ela está evoluindo, aquela coisa toda. Mas não. Tem marido, irmão, que... Ei, tá louco esse molho aqui. Não é igual da minha mãe. Ô, irmão, eu tenho que pegar um infeliz desse, vamos mandar de volta para cada mãe. Tá, vai comer, por que casou? Fica lá com a mamãezinha então. Ou então põe a mãe para cozinhar na casa dele. Dá férias para a mulher já, sim ou não? Aí as irmãs vão gostar, sim ou não? Hã? Além de não exaltar, ou reconhecer, ou ajudar, ainda humilha. Com as comparações erradas. Amém, meu querido? É porque fulano, é porque beltrano, é porque... Irmão, põe isso no seu coração, a grama do outro é sempre mais verdinha, tá? Ó, tem muito filho, irmão, que o pai e a mãe do coleguinha é sempre melhor do que o pai da mãe dele, sim ou não? Hã? Não é assim? É a mãe do meu amigo, não sei o quê. Ah, o pai do meu amigo não é assim que nem você. Aí você fala assim para ele assim: vai lá morar. Vai lá conviver no dia a dia. Irmão, uma coisa é você ver flashes. E outra coisa é você ver a cena inteira. Amém, meu querido? É você ver a cena inteira. Irmão, quando eu fui para Gramado, Canela, aquela região do sul, é lindo. Sim ou não? Mas, irmãos, outro dia com o Google Earth, eu fui dar uma viajada sobre Gramado. O lugar do glamour é lindo e maravilhoso. Começa a se afastar para a periferia de Gramado para você ver. Você começa a ver coisas que não aparecem nas propagandas. Estou entendendo isso aqui? Aí você fala: ai, vamos mudar para Gramado. Que lindo lá, aquela coisa toda. Limpinho, aquela coisa toda. Irmão, primeiro, que o centro da cidade é caríssimo. Aí você vai ter que morar onde? Provavelmente. Mais para o interiorzão da outra cidade. Aí o que você vai ter lá? Situações idênticas, muito parecidas àquilo que você tem onde? Onde você estava. E você achava que indo para lá ia ser tudo o quê? Porque você só estava vendo o quê? A rua coberta, Festival de Cinema de Gramado, Snowland, né? Só aquilo que é chique. E quando você chega lá, você se decepciona. Porque você viu partes e não o todo. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu termino essa pregação falando para vocês isso. Não perca a fé e esperança em Deus. Deus te ama, Ele é contigo. Ajuste o teu reloginho de expectativa com o relógio de Deus. Porque Deus tem um tempo dele e do modo dele. Se ele não fez ainda é porque não é tempo, irmão. Porque ainda não está pronto. A Bíblia fala que aquele que entra apressadamente a tomar posse de uma bênção, o final dela não é bendito. Tem gente acelerando muitas coisas aqui, viu? Querendo acelerar. Deus está demorando, deixa eu dar meu jeitinho. Lembra da Sara e do Abraão, tá?
Deus está demorando muito para dar o nosso filho. Vamos dar aqui o nosso jeitinho. Ó, o jeitinho que ele deu. Irmão, deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Pastor, eu estou solteiro, eu sou titio, titia. Pastor, eu não tenho ninguém. Pastor, eu vou arrumar alguém. Eu vou sair, pastor. Eu vou arrumar alguém. Calma, calma. Que desespero é esse? Calma. Amém, meu querido? Calma. Pastor, eu estou passando uma luta no meu trabalho, vou pedir as contas. Calma. Às vezes o inimigo está vendo Deus trabalhar e preparando algo para você naquele lugar. O que ele está fazendo? Criando situações para apertar para você o quê? Pular fora. E perder o quê? A bênção. Deus, me dá graça. Porque a graça é o que me fortalece diante das circunstâncias. E me dá sabedoria para que eu enxergue como o Senhor enxergue. Amém, meus amados? E você vai vencer todas as coisas em nome de Jesus. Irmão, eu sei que essa palavra está ajudando muita gente aqui. Muita gente aqui. E também em casa. Pega essa palavra no seu coração. Não pise o campo que você está plantando. Nas suas sementes de fé e esperança, cuide, zele. Não transtorne, não pise. Não macete o campo da sua vida. E a sua vida frutificará em nome do Senhor Jesus. Diga assim seja.